Então, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um estudo do magnetismo e espiritismo. Hoje estamos na 25ª aula. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema hoje. Nós estamos naquela parte prática. Nós vamos falar um pouquinho sobre o terror noturno, o autismo, fibromialgia. A leucemia vai ficar para o próximo estudo. Então, é um tema bastante inerente, né? Principalmente nas crianças, né? O terror noturno ocorre por facilidade da emancipação ou situação complicada, cancanada na fase infantil, se depara ao ser emancipado pelo sono, com ou sem obsessão espiritual. É uma espécie de sonambulismo natural. Geralmente estão desarmonizados os centros vitais, frontal, humeral e básico. Eu aqui vou falar assim, até é interessante isso, ouvindo isso aqui. Eu, quando era na idade aí de 12, 13 anos, eu lembro muito bem disso, porque eu também tinha esses levantamentos de terror noturno que eu levantava e às vezes acordava de outro quarto, acordava na cama do lado diferente, sem saber disso. Né? Sim, mas era terror noturno? Não chegava a ser um terror noturno, era um sonambulismo. Eu era sonambulismo, é diferente. Então, o terror noturno, a criança fica, acorda gritando, né? Eu não coloquei ali, mas é que eu pensei que todo mundo, né, mais ou menos, sabe, né? O meu filho tinha isso de vez em quando. Acorda aos berros, e quando você vai atender a criança, ela olha, mas não vê. Ela está vendo uma outra coisa, na verdade. Ela ainda está no plano espiritual. Ela não está encaixada ainda no corpo, né? Então, o meu filho, por exemplo, eu estava na sala da nossa casa de 2 pisos, né? E ele descia, meio se descambelhando pela né? E assim, a mil, pela escada, né? Só no pijama, descia a escada, gritando, e aí eu ia falar, calma, filho, está tudo bem. E o olho esbugalhado, e olhando para o além. Então, essa é a característica. Até que idade aconteceu isso? Até que idade? Até uns 5, no máximo. Ele era bem pequeno. 3, 4 anos, assim, né? Então, a característica é que ele está se emancipado mesmo. Por isso que a gente diz que é mais ou menos como o sonambulismo natural. Só que o sonambulismo natural, a criança levanta, anda, normalmente ela não está aterrorizada, nem nada. Agora, essa não, ela parece que acordou, ela está aos berros, chorando, os olhos bugalhados, assim, vermelho até. Nem todos ficam assim, mas o meu filho ficava, o branco do olho ficava até vermelho, assim, inchado, bem esbugalhado, como se ele estivesse vendo uma coisa que está muito assustador para ele, mas a gente chega a conversar com ele e ele não, parece que não interage, porque ele está no plano espiritual. Né? Então, por isso que diz ali, facilidade em uma situação, ou dificuldade de voltar para o corpo, né? Então, seria porque o sonambulismo natural, o que que é? Está emancipado e de fora o espírito comanda o corpo, né? E o corpo vai, faz as coisas, etc. Né? Nesse caso, acontece a mesma coisa, só que como ele está vendo coisas horríveis no plano espiritual, ele está assustado, não consegue voltar exatamente para o corpo, mas comanda o corpo, né? Anda, caminha, a criança pula do berço, por exemplo, sai correndo pela casa, às vezes, né, fica apavorada, ele pode se atirar até, e coisas assim. Eu tenho uma prima que teve isso quando criança, ela acordava apavorada, gritando, e às vezes falava com ela realmente. O olho está lá no além, ela está tendo coisa no plano espiritual, né? Ela está lá no plano espiritual. Tem até uma história sobre um caso de uma pessoa que ela não conseguia, chegava a começar a dormir, ia acordar e não conseguia, e ela percebeu que tinha uma entidade que não deixava ela dormir. Não, mas aí é adulta já. Já adulto, mas aí... Aí é... Não, eu sei, mas é o seu caso, você, à noite, só que, na verdade, aí ela foi fazer umas obsessões, etc. Na verdade, não era o espírito não deixava eu dormir, mas a culpa não era
por causa daquele espírito. É porque quando ele dormia, ele desdobrava, ele perseguia esse espírito. E o espírito descobriu que o único jeito de ele não perseguir ele era não deixar ele dormir. Agora, aqui no caso, então, a gente até colocou, pode ser com ou sem obsessão, porque muitas vezes você está no plano espiritual e vai para algum lugar, e não é exatamente uma obsessão, né? E às vezes espíritos fazem isso até para atormentar mesmo, mas não é exatamente uma obsessão, né? Então, aí assim, nessas situações, chegou nesse tipo de caso, como que técnica vamos usar? A gente já falou ali, já, os que estão apresentados centros vitais, tal, veral e básico. Então, nas primeiras duas, aí eu acho que vai muito da pessoa, né? As primeiras sessões fazer o H e nas próximas acrescentar concentrado nesses 3 centros vitais, mentalizando, fortalecer a encarnação, vínculo espírito puro. Desde a primeira sessão, o nome do paciente deverá ser encaminhado para o mediúnico de sessão. Então, aí isso já tem uma referência, né? Eu gosto assim de colocar aqui, que a gente coloca. Eu gosto de falar sempre do magnetismo sobre princípios. Né? Tem que saber o princípio que é um H, que a humanidade estava no paciente, mas isso serve de referência para quando a gente for tratar, mas eu também sou meio contra aquele magnetizador meio pragmático, que gosta de seguir só aquela cartilha. Eu vejo, às vezes, tem até questionamento sobre isso. Nós sempre fomos assim, desde o começo, quando vinha aquelas técnicas meio rígidas, assim, e as pessoas seguiam tudo aquilo lá e esqueciam de olhar os princípios das coisas. Eu acho que aqui ele dá um princípio, mas tem que aproveitar a pessoa. A gente atende, às vezes, muitas crianças, tem que saber que, normalmente, de criança, você pode fazer bastante memorização, né? Mas aí vai também de cada magnetizador, depois que já está tanto, você ter esse tato, talvez, na conversa, que ele fala ali, tem que conversar com o nome, sem ter a obsessão, e você tentar fazer com a última parte ali, que ele fala ali, ó, mentalizando, fortalecendo a relação vínculo espírito e corpo. Tentar fazendo, conversando com ele, da maneira carinhosa, maneira que você colocar isso. Mas a base é a mesma harmonização, não tem como. Porque como ele tem essa facilidade de emancipação, esse concentrado vai ajudar que ele se treine a voltar para o corpo, né? Como se fosse um treinamento, né? Porque ele acorda e não consegue voltar bem para o corpo, né? Então, esse concentrado no frontal, veral e depois no básico, é justamente para... O básico é que liga aqui na Terra, né? Então, você vai fortalecer esse vínculo aqui na encarnação e essa questão de concentrar é para que volte logo para o corpo, né? Mas, enfim, isso pode também... Claro que sempre que você concentra, lembrar que você tem que fazer muito dispersivo, né? Dispersar e... Então, você falou sobre a causa. Na mais não esquecer que nós somos espíritos fazendo experiências de desencarnação. Então, uma das primeiras causas é uma própria, vamos dizer assim... Comprometimento. O rebeldia do próprio espírito encarnado, que ele sai ali, você consegue ver na forma do caso, o caso comentou que uma perseguição do espírito, ou ele pode ser simplesmente daquela sensibilidade infantil que a criança tem, que é a possibilidade de se emancipar, ele ser potencializado pelo espírito, pela forma de obsessão, para ele se emancipar, e aí o espírito poder até realizar ele, né? Porque a criança vai sentir. Pode falar, quando ela está no mundo espiritual, ele vamos dizer assim, atormentar ali, colocar ali, para fazer ele voltar para o corpo. Mas, normalmente, são coisas do espírito que tem que aprender, por isso que ele fala aí. O pesadelo em si, quem é que não tem pesadelo? Né? Principalmente na fase infantil, né? Porque a gente sabe que a memória de outras vidas está muito fresca ainda, né? Então, quando sai do corpo, que todos nós saímos do corpo quando dormimos, né? E aí você acaba atraindo ou indo atrás daqueles espíritos porque você tem com eles, né? Até... Isso faz parte mesmo, né? Você pode ser o perseguidor ou perseguido. Exatamente. Mas, de qualquer jeito, às vezes você vai, por exemplo, em alguns redutos e faz situações complicadas lá, né?
A gente não sabe. Tem N situações em que o espírito pode se envolver, né? O meu filho, por exemplo, cresceu, agora é adulto, tem 40 e tantos anos, mas, assim, esporadicamente, né? Digamos, uma vez cada 6 meses, ele se nota, por exemplo, que está em lugar que ele escreve assim como se fosse um reduto, né? Como se fosse um reduto, né? Uma cidade livramina, que ele está com amigos, por exemplo, e tem que salvar alguém, ou que tem que fugir de alguém, sabe? Esse tipo de situação que, quando era mais novo, se pensa, está assistindo filme, pode ser isso, mas agora não, porque ele nem assiste mais esse tipo de coisa, tem a vida de trabalho dele, nova profissão e tudo, né? Nem pensa nessas coisas, mas esporadicamente acontece. Então, pode até ser um trabalho, né? Eventualmente, no plano espiritual, ou pode ser questões que façam com que ele seja atraído para lá em situações que ele viveu anteriormente, né? É difícil a gente saber exatamente o que é. Mas, de qualquer forma, você tem que harmonizar, né? Então, e aí, quando a gente fala na parte das crianças, nós sabemos que a criança ela tem essa ligação com o espiritual muito sutil ainda, muito clara. Então, elas percebem isso mesmo. Então, aí que vai o ambiente da própria casa. Eu acho que trabalho tem que ser trabalho bem conjunto com os pais, inclusive. Ele falou dessa para criar um ambiente. Fazer evangelho do lar. Melhorar o ambiente, para orar, ensinar a fazer oração, dormir, coisas desse tipo assim, para proteger isso, para que não seja. Sim, porque às vezes a criança está atraindo, né, ela vê, quando sai do corpo, vê espíritos que estão na casa, que quem atraiu foram os pais. E aí está tudo. Está aí, ó, algumas fotos aí, né? A senhora preparou aí. Aí tem outro tema, que é o autismo, que é o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Esse é um tema assim, que é interessante, isso aí tem muito e foi bastante a chamada Vargas, que é lá de Pelotas, inclusive, eu estive lá, tem mais uma pessoa que nós temos lá, você não teve lá ainda, já foi o Hélio, o Pedrinho, foi mais uma pessoa, né? Nós fomos lá quando teve um EMA, enquanto mundial de foi Valdir, uma coisa assim, enquanto mundial de navegadores, e eles têm um trabalho muito bonito ligado a esse tratamento das crianças com autismo, né? Então, é um trabalho bem interessante, que aí vai cair na frente de crianças também, né? Então, é difícil de atender, porque criança é muito agitada, é muito difícil de colocar, né? Então, ela conta. O autismo é mais ainda. Mais ainda. E aí ela comenta, a história dela é bacana, até nesse livro do magnetismo humano tem a história dela, mas se vocês procurarem aí na internet Ana Vargas, o magnetismo vai perguntar, ela tem um trabalho bem bonito no jornal Borges, tem também os estudos dela, que ela fez, nas palestras dela, que ela dava, ela conta essa história das crianças, onde tudo começou ali, dessas crianças autistas. Então, é bem interessante. Então, é um déficit de desenvolvimento caracterizado por dificuldade de socialização e reciprocidade social, problemas de comunicação e de relacionamento, comportamentos restritivos, estereotipados ou repetitivos, ou hiperatividade para estímulos sensoriais. Hiperreatividade. Hiporreatividade para estímulos sensoriais. Os sintomas iniciais, geralmente, antes dos 3 anos de idade, costumam ser identificados devido a um atraso no início da linguagem ou a um retrocesso dela. Pode ter... Às vezes a criança, né, não aprende, na idade certa, não começa a falar, não fala. Ou então, aprende a falar e, de repente, para de falar. Então, são duas coisas que, normalmente, os pais buscam ajuda por causa desse sintoma. E qual é a causa? Pode ter... Desculpa. Pode ter diversos níveis de intensidade. Não, a causa disso, de novo, é que sempre eu estou buscando assim. Que a causa que tem isso aqui é uma síndrome. A causa disso aqui, como espírito, vai cair tudo aquilo que nós estamos falando. Então, se nós não somos espíritos, por exemplo, não conhecemos a lei das encarnações, nós vamos achar, dificilmente você vai achar... Tem origem, não sei das quantas. Na verdade, o Emílio Miranda, ele coloca... Nós conhecemos. Ele diz que é o espírito que tem uma rejeição para reencarnar, né? Não, ele não é que, veja, ele tem uma série de comprometimentos e responsabilidades que ele fez. Então, ele está bom, ele aceita reencarnar. Só que ele
ele quando vai encarnar, ele adquire um medo, Então, né? De enfrentar a realidade. Então, na verdade, não chega a ser uma dá um doença passo física. atrás. Não chega a ser uma doença física, é um problema psíquico, de reação, né? De medo de enfrentar. Então, ele se fecha dentro dele. Agora, tem, por isso que chamam espectro autista, né? Porque tem vários níveis. Tem. Uns que são muito suaves, né? Eu tenho um neto que é autista. Bem marcados. Mas é mais, menos. Mas ele tem problema sério. E a pessoa uma pessoa que ele tem sem tremenda habilidade é comigo. Também não sei por quê. Cargas d'água. Isso que ele tem. Minha mulher diz, é impressionante, pode ver. Mas é uma coisa que eu também não sei por quê, sabe? Mas e ele está com 3 anos e aí está com 3 anos. E ainda não tá falando. Ele está querendo balbuciar. Então tem atraso desse tipo. Mas como eu digo, é uma questão de... Porque aí quando faz bastante estímulos, etc., né? Tem várias pessoas especializadas nisso para que desenvolva mais nessa fase aí. Porque o Emílio diz que é justamente na fase que o espírito volta para trás, né, se arrepende de estar aqui, ou se assusta, Mas tem mais volta, né? é bem na fase em que ele deveria estar desenvolvendo no cérebro, né, através do seu espírito, desenvolvendo no cérebro aquelas regiões ligadas ao relacionamento, à linguagem, tudo isso. E aí aquilo fica, mesmo que depois ele trava um pouco. Fica ali meio deficiente aquilo ali. Então, é isso que tem que exercitar. Agora, nós vamos ver a questão do magnetismo, né? Porque aí a questão que tem que, vamos dizer assim, físico, né? Tem que tratar a parte física também, né? A parte espiritual é total. A própria história da Ana Vargas, ela estava lá muito junto, né? Ela levava o nome do povo, os benfeitores espirituais contavam essa história, os casos dela que ela atendia lá. E fica difícil, eu acho que a maior dificuldade disso, eu acho que também tem essa experiência por pai. Se o pai não for, por exemplo, conhecimento espírita da universidade, caso você entender por que acontece isso, o que aquela criança acontece. E normalmente ele quer buscar um remédio ali que chega ali e aplica. Mas as crianças que ela trata, eles fazem o tratamento médico normal. E ela faz, então, ela tem noção, porque às vezes tem criança que já está 2, 3, 4 anos tratando com medicamento. E quando começa a estar com ela, dali 1, 2 anos, a coisa vai fluindo melhor, né? Vocês vão ver ali, ela mesma diz que demora um tempo, porque é um tratamento que precisa impregnar, né, o magnetismo ali. Então, vamos ver até. Então, aí de novo, para a gente chegou a situação dessa, então nós temos que ter uma referência para como vamos tratar, né? Então, porque ele fala que nós sabemos lá, relação magnética, tato magnético, dispersivos gerais, ativantes. Longitudinais, gerais, ativantes. Gerais é aquilo que nós fazemos aqui, né? Direto. Né? Dispersivos longitudinais é aquilo que nós fazemos aqui, né? Ativantes, que é a distância. Não. Bem pertinho. Dupla imposição calmante no frontal e no alto. Se a criança for muito agitada, pode fazer na camada ativante. Dupla imposição. Então, se ela não é muito agitada, se faz na área calmante, né? Longe. Se ela for muito agitada, e até ela conta assim, que tem criança que eles não têm muito relacionamento, né? Eles ficam ali, praticam com uma coisa, com outra, e ela vai fazendo passe. Se a criança sai andando, ela vai atrás. É isso que vai fazendo. Geralmente tem alguns, uma amiga minha tem um que só que chega perto ele já faz assim. Então, imagina se botar a mão. Não, mas por isso que Eles você vê que por isso que começa na distância. Aí até que eles aceitem esse relacionamento, demora um tempo, é tudo muito lento, né? No começo não vai aceitar quase nada, depois vai se acostumando, né? E aí ela diz que tem criança que pega a mão dela e coloca aqui na testa. E fica, e parece que a criança se sente mais calma. Depois disso, aí larga a mão dela e continua brincando. Então, ela percebe que quando é agitada, fazer mais ativante, né? Não no toque, porque a criança não consegue mais fazer ativante, relaxa. Eu vi um filme sobre o casos. Desculpe, só para não perder. Mas nesse caso, por exemplo, você está dando energia e a criança põe a mão, você tem que controlar com a tua vontade para emitir menos.
Mas eu acho que não, a criança, instintivamente, ela sentiu a necessidade de colocou. Isso é a conclusão da Ana Bárbara. Mas esse filme que eu assisti foi uma história real, uma criança americana, autista, mas aqueles autistas bem, senta no chão, só fica assim, sabe? A mãe, inclusive, largou o emprego para cuidar dele. Eu já assisti isso. E tanto é que ela fazia a mesma coisa com ele, etc. Ele que acabou crescendo e se tornou uma pessoa normal, com qualquer outro, sem problema nenhum. Mas foi uma dedicação exclusiva, né? Porque no início não se sabia as técnicas, né? Exato. Foi a partir da dedicação das mães e que os próprios especialistas foram aprendendo, né? Então, aqui a gente percebe que a análise, primeiro colocou as perspectivas gerais ativantes, depois de posição, né? De perspectivas gerais, aí volta de novo, perspectivas gerais ativantes de novo. Bastante. Aí depois faz, a primeira ativante, depois você faz em camada. O ativante é o bem perto. Bem perto, né? Aí depois você faz ele camada, o último ali, ó, tá bem? E depois perpendiculares em camada, muito. Então, não é uma técnica muito assim complicada, fácil de entender. Então, ainda tem referência disso. A única questão é que ela falou aqui sobre a posição, colocar um peso para a posição ali. E frontal, né? Frontal, numeral. Faz dupla, né? Assim, Frontal, numeral. porque se a criança está caminhando, você não pode mesmo nem fazer muito. Então, você vai assim já é tomante, né? Você vai, onde a criança vai, você não pode ir fazendo assim. Então, ele não precisa ser um tiro hoje mesmo, até estar com a atenção de uma pessoa, 6 anos, você tem que usar algumas técnicas para fazer a criança parar. Eu sei que a bebida até o vai fazer bebida. Então, você não pode ser aquele cheio de protocolinho, você tem que... Se ele não vai, então não vou dar fácil. E aí, levar isso, quando essa pessoa está fácil, é para assobiar, e você tem que tirar ele, você precisa dar passo. E eu não fiz a dupla posição, mas eu segui a mesma linha, porque eu fui no numeral e fiz o posição. Só que essa criança não é autista. Não, eu não sei, mas o princípio... Não, só para ele se entender. Você não é autista, mas no princípio, eu posso que você está sabendo da criança, você está bem. Criança falou, essa que talvez, essa aqui também, até para aquela... Tipo, não tem cor noturno. Outro mês ele vai falar. Eu acho que você pode usar para essa técnica também, essa posição, porque essa dela... Mas é o que a gente viu ali. Exato. Mas você falou da testa, achei interessante, porque ontem mesmo, eu estava lá em casa, em casa com ele, e na hora de você sair, ela tinha esquecido o negócio lá em cima, foi buscar, e eu fiquei com ele no carro, ele estava na cadeirinha, e ele estava agitado porque não sei o que ele queria, aí não teve dúvida, eu imediatamente joguei uma intuição, né? E daí acabou. Então, se viu, é o que ela está dizendo. Exatamente. Então, essas técnicas, a gente sabe que não é uma técnica complicada, como eu já falava, o específico. Eu utilizei também transversais, cada ali na cada. E a gente pensa assim, que ela mesmo coloca aqui, quando a gente vê a história dela, ela começou a desenvolver essa técnica junto, que também pegar a orientação espiritual, mas ela fala, se você começar, tem que começar com uma coisa. Você começa a notar os resultados, que deu o menor resultado positivo, e começa a fazer. Você tem uma referência para você seguir o No caso dela, ela tem essa missão, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque o espírito, ela é médium, né? E o espírito que é mentor dela que orientou ela. Toda essa parte, ela não sabia nada. No começo, ela nem fazia magnetismo, ela foi estudar magnetismo depois que o espírito mandou ela atender a criança e tal. E aí, cada vez mais, estão aparecendo crianças. Quer dizer, uma coisa bem nítida de missão mesmo, né, nessa área. Ela coloca ali, essa técnica atua fortemente no sistema nervoso. Verdade. Nas funções cerebrais e psicológicas. O resultado começa a surgir em torno de 6 meses de tratamento assíduo. A duração do tratamento é indeterminada, porém sempre longa. A família também precisa de tratamento preventivo para se fortalecer e colaborar com o tratamento. No mínimo, ter um autista na família, principalmente nesses casos mais graves, é extremamente desgastante, né? O teu filho nem mas é só agitado. Você já sabe que, imagina a criança autista, que você sabe que não está se desenvolvendo, né? E, além de tudo, você cria aquela ansiedade, né? Que você tem que fazer o melhor para ele passar, superar essa fase, né?
E a criança, às vezes, como ele disse, tem, ele está também no começo, né? Movimentos repetitivos, né? Assim, falando, então, joga a bolinha e pega, joga a bolinha e pega, joga a bolinha e pega. E fica naquilo, fica, né? Então, são essas coisas estereotipadas, assim, né? E pode não né? ser, no caso nosso lá, não é do grave, mas e tem as manias, né? Porque essas manias tem só certas coisas, certo? Tem uma série de Então, coisas. chama movimentos estereotipados, né? E movimentos restritivos, né? Ela gosta de certas coisas, mas é coisa que tem que ter paciência, uma paciência. Então, Tem uma paciência e joga com isso. Mas que eu imagino um caso grave, né? Um caso No caso grave. é muito estressante para a família, né? Então, a família tem que fazer o tratamento junto. Eu conheço uma pessoa que tem os 2 filhos. Bom, aqui mais aqui que a gente vai colocando aqui, para você ter uma noção de quando começar o tratamento, já saber. Eu gosto muito disso, por isso que a gente está sempre estudando. Por isso que eu gosto de falar para o pessoal que faz o estudo, que às vezes a pessoa fica preocupada só naquela técnica X, ele tem que trocar no princípio. E quando você vai tratar uma pessoa, aí você lembrou daquele princípio que a pessoa usou, você consegue desenvolver o magnetismo. Você não precisa saber exatamente todas as técnicas, 10, mas você sabe que tem que trabalhar ali, tem que trabalhar com os vezes da antibióticos e tem que trabalhar com a imposição. Aí você já tem uma noção de trabalho. Aí você não se perde, porque senão a pessoa fica querendo saber, eu vejo às vezes assim. Senão, se toda vez é começar do zero, né? Então, ali para dizer que deu certo, a pessoa fez assim, deu certo. Então, você vai fazer exatamente igual. E quando você entende o princípio das coisas, você não tem problema de tratamento, porque você sabe mais ou menos, você tem uma linha de colocar, você não vai fazer. O princípio que eu falo é que você sabe o que é um antibiótico, sabe que é um calmante, você sabe que muitas coisas tem que evitar os concentrados, você sabe o centro de força, sabe que se a pessoa está com depressão, você não pode concentrar. Então, você tem esse princípio. Agora, você não fica aquela história assim, de dizer assim, mas e agora? Eu não sei tratar quantos passos que eu estou. Usa o textinho, você sabe o princípio das coisas. Então, eu gosto de falar sempre isso, porque senão fica aquela coisa assim de... Eu já vi algumas instituições que colocam magnetizadores para trabalhar e colocam uma cartilha que tem que ser exatamente daquele jeito, tá? Daquele tanto, assim, daquele jeito. Eu não acho que o magnetismo é assim. Ele é de princípios. Tá? Tanto que os magnetizadores clássicos, tanto as pessoas que desenvolveram esse tratamento, foi porque usaram, dentro do certo princípio do magnetismo, a fazer umas outras experiências da maneira para chegar no resultado. Anotando e percebendo o resultado. Até porque, sendo sempre com o socorro dos espíritos, você tem que ter um tanto de intuição também, Sim. Né? Para conectar. Aí você tem que ter igual. Isso, não é só você. E a gente está trazendo aqui os casos que já foram comprovados, que daí facilita para a gente, né? Você vê, quando chegar um caso ali, você, né? Como a gente disse, a primeira vez você faz sua harmonização, daí você vai estudar. Tem lá anotado o que faz. Então, você vê ali mais ou menos como é que ele tem que agir, porque sempre existe um motivo, né? Não é só uma coisa assim que foi tirada do além, né? Sim, alguém já estudou isso. Alguém estudou e viu, está carente aqui, está obstruído ali, né? Ou a causa no caso ali, como nós vimos, a emancipação exagerada, então a gente tem que conter. Estou vendo aqui. Não tem ninguém, não. Você que é médica, mas o que é a fibromialgia? Essa é uma síndrome. Quer dizer, quando diz que é síndrome, é porque não existe uma causa única, né? Não existe uma doença. Que nem assim, tuberculose é uma doença, porque a gente conhece o bacilo, micro-organismo que produz, etc. Agora, quando são uma série de sintomas que agem mais ou menos de uma forma, mas não se conhece exatamente a causa, chama síndrome. Nós vamos estudar um pouco isso lá na parte da anatomia, lá para falar um pouquinho sobre isso aí. Fibromialgia é uma síndrome dolorosa, crônica, generalizada, com pontos dolorosos, a palpação de regiões específicas e simétricas, acompanhada de alterações do sono, dor de cabeça, parestesia, que é o formigamento, né, em menos, fadiga, queixas, gastrointestinais, geniturinárias
e distúrbios psíquicos. Aí entra ansiedade, estresse, memória, dificuldade de concentração, de raciocínio e ou depressão. Geralmente inicia-se após o trauma psíquico ou físico, cirurgia, acidente. Provoca a incapacidade funcional maior que doenças reumatológicas. Até nós temos um estudo que nós estudamos lá no livro do Magno Humano, nós estudamos, acho que no estudo passado, anterior, nós estudamos, foi no último agora, foi no último, que nós estudamos sobre a fenomenologia. Nós já no estudo anterior, nós tinha feito a parte lá no livro Magnetismo Humano, ele tem completo esse estudo, e aí depois ele faz a parte das técnicas. Quem é fazer ou não? Não, sim, eu estou comentando tudo. Ele está estudando agora, recente, terça-feira passada, nós estávamos terminando essa parte dessa técnica. O ACTH, produzido no sistema límbico, É o hormônio, né? O hormônio estimulante da suprarrenal, né? aumentado, o que pode ser causa da percepção dolorosa intensa. Porque aqui, assim, então a pessoa tem essas dores, e quando mais harmonizada ela está, mais intensamente ela sente essa dor, né? Por que inicia logo após um problema psíquico ou Porque provavelmente é uma questão de desarmonia psicológica que altera os hormônios, né? Como diz ali. Aí aumenta, volta aí no geralmente. Ó, diz ali, ó, aumenta a produção do hormônio estimulante da suprarrenal, que é o ACTH. Aí produz mais substâncias da suprarrenal, corticoide. De um susto tal grande, etc. Porque às vezes para mim não é nada, mas para aquela pessoa tem um significado. Pode ser, né? Depende da nossa experiência anterior. Exatamente. Né? Então, e pode ser físico também, até uma cirurgia, alguma coisa pode. Mas, na verdade, eu acho que mesmo esse físico, ele não é físico, é problemático psíquico. Então, mas de novo, nós temos que entender que o nosso corpo reflete que nós somos um espírito. Que nós somos um espírito, claro. Então, senão a gente fica pensando sempre assim que tudo está interligado, não tem como separar uma coisa da outra. Não, tem razão, não. Desequilíbrios mais comuns, tá? Fibromialgia. Desequilíbrios magnéticos. Desordens em todas as camadas. Maior na calmante. Então, quando percebe isso aí, fazendo um tato magnético, percepção, você percebe que é uma desordem em todas as camadas. Maior na calmante. Fica mais longe, né? Centros vitais mais afetados. Congestão e ou carência, que é onde se perceberam dos pacientes que foi atendido, onde tinha mais carência. Né? O que é? Como é que você detecta a congestão? Tato magnético. Sim, mas o tato aí, de novo, não existe uma receita de dizer cada um vai aprender pela experiência você vai sentir. Você começa dizendo assim, aqui tem alguma coisa diferente do resto. Depois, com a experiência, você vai ver, esse está diferente, mas, por exemplo, eu sinto um frio, né? E no outro eu sinto um calor. Ou então, aí eu sinto um vento, no outro eu sinto um tremor. Aí você vai vendo o que cada coisa significa. Mais denso, menos denso, mais pesado, menos pesado. Mas aí fica igual. É que cada magnetizador sente de um jeito. Eu posso sentir frio quando é congestão, o outro pode sentir inverso, ou então o outro pode sentir, por exemplo, picar na mão, o outro pode sentir um ventinho, cada um sente de uma forma. Então, aí isso também é outra questão, assim, que às vezes as pessoas tentam querer colocar... como você vai fazer um tato magnético, você tem que colocar a percepção individual como um todo. Não tem como. É muito individual de cada um. Vem aquela parte intuitiva, que a dupla vista é isso, né? Cada um vai sentir de uma maneira e depois, com a experiência, ele vai saber que aquilo significa uma congestão ou uma carência. Então, aí pode estar, nesse caso da fibromialgia, costuma acontecer as duas coisas juntas, congestão e carência. Então, ele está bloqueado, e ao mesmo tempo ele está carente, porque ele não consegue... Sim, congestionado ele não consegue assimilar nem... Exatamente. É um caso da depressão afetiva. Ele está puxando energia, mas está congestionado. Então, é os prêmios, né? Aí você vai ver mais nesse sentido. O frontal e estruturas associadas, tronco encefálico. O tronco encefálico é aqui atrás, né? Mas tem a ver com o centro de força frontal. Cardíaco e timo.
gástrico, esplênico e fígado, rins e adrenais. Adrenais e suprarrenal é a mesma coisa, né? Humeral, básico, plantares, pontos dolorosos perpendiculares. Não, Periarticulares. que geralmente são em torno das articulações. Não, mas a gente não tá, ela que é médica acostumada com as palavras, ela abre isso aí já sabe que está escrito, né? Se a gente não é, a É gente... que ele é vagalizador só, né? Então ele lê ali, né? Ele Começa vai... a romper aquela perpendicular. mas isso aí já sei até. De forma geral, o eixo esplênico se encontra descompensado. Quando ele fala do eixo esplênico, aqui, né? É o que? O eixo esplênico? Não é Esplênico, Ah, ele aqui, né? E ele é o inverso. O que É o chama eixo eixo? todo, Eixo. Eixo é o quê? Eixo Porque, é quando não, vai. é porque ele tem a ver com o fígado, o pâncreas, lembra? Os rins. Ah, É o eixo sim. Eixo. O É esplênico, tá. ele rege toda Tudo essa que faz parte desse sistema. Por isso que eu coloco abaixo, O sistema esplênico ou eixo Isso, esplênico? exatamente. o fígado não distribui energia, deixando carente os rins e as Suprarrenal. adrenais e suprarrenais. Essa descompensação é frente no cardíaco, levando a distúrbios emocionais e no timo, podendo provocar alteração imunológica. Onde tem o time exatamente? Montadinho em cima do coração, né? O coração é aqui, aí tem os vasos, né, que saem do dele aqui, e o timo tá aqui meio agarradinho, assim. Que eu... É um agudo? O timo, ele produz células de defesa, né? Mas principalmente até a adolescência, né? Depois ele quase não produz nada, né? Produz muito pouco. Então, o tratamento pelo magnetismo, né? Visa a tratar os centros vitais habilitados. Por isso que a pessoa percebeu aquele centro, falou principais. Aí é que eu penso assim também, se você tem essa linha, você tem que tratar completo, depois terá talvez venha ali. Eu compreendi bem esse tipo de tratamento. Você não consegue, por exemplo, ainda não ter um tato magnético apurado, você não consegue ter uma, assim, vamos dizer assim, uma certeza absoluta. Você sabe que você trabalhar, essa linha é completa, né? Você trabalha com dispersivos, ele vai falar aqui depois, que é dispersivo, um pouco concentrado, mas é mais dispersivo, né? Melhorar a circulação fluídica, o fluxo reflexo das várias camadas ativas. Aliás, a coisa do timo, acho que vocês deem uma olhada lá nas aulas de anatomia, que eu acho que Tem lá, né? Aliviar as dores através do atendimento pontual. Claro, se a pessoa está sendo dor naquele lugar, você vai trabalhar ali também, né? Dos pontos dolorosos, vai trabalhar do tronco encefálico para analisar o nível da serotonina e inibidora de fogo. Do eixo hipotálamo, hipófise e adrenais, que junto com o sistema nervoso autônomo é responsável pela homeostase e a resposta ao estresse. Porque quando a pessoa está desarmonizada emocionalmente, né, por exemplo, levou um susto, aí já esse eixo ali, né, de hormônios, já começa a produzir, né? Então, recebeu um susto, por exemplo. Então, aquilo já foi para o sistema límbico, lá já uma glândula estimula a outra até chegar na suprarrenal, né? E joga adrenalina. E assim com todos os outros tipos de emoções, né? Então, é uma técnica utilizada por ele, foi sugerida, né? Iniciar pela parte posterior, atendendo os centros vitais numeral, o básico, com dispersivos em camadas. Então, começa a atender por trás. Né? Uma depressão é só esplênico, esse é só... Não é só. Não é só. Não, Mas começa por trás. só a frente, né? Mas esse é só por trás. Começa por trás. O Meng com concentrados em camadas seguidas versais. Você concentra um pouquinho, depois faz transversais. Meng. É a que faz aqui no inverso do Meng. É o reverso do umbigo. Os pontos dolorosos estão concentrados a fim de melhorar a circulação sanguínea através da vasodilatação seguida de dispersivos transversais e arrastamento. Você pode fazer arrastamento que faz puxar para baixo. Que era tratamento da dor, né? Dos pontos dolorosos daí. Então, você tem que concentrar mentalizando que ali
vai haver baixa dilatação, vai haver uma melhor circulação, né? Para oxigenar aqueles tecidos todos que estão ali em sofrimento. Na parte anterior do corpo, tratar os centros vitais, aí vem na parte da frente, tratar os centros vitais primários da pneumonia, frontal, cardíaco, esprênico, né? O fígado, o timo, apenas quando dispersivos transversais e longitudinais. Quando evoluir para levar, tentar concentrar no esprênico. Então, no início, você só faz dispersivo. Essa é uma técnica assim, que o Jacó coloca muito, e o pessoal dele, o mesmo que você estava com depressão, você saber que a pessoa está sendo depressão, você melhorou, você fez devagar, você vai concentrado no esprênico. Então, você concentra para ver como a pessoa reage. No TDM3, tá? Né? Chega no nível 3, para saber se a pessoa está boa mesmo, você vai fazer concentrado no esplênico. Se ela reage bem, não dá mais problema, é porque ela já está em condições de alta, né? É a mesma coisa aqui, só que não que esteja em condição de alta, mas assim, melhorando um pouco, você já vai colocar, porque a pessoa também tem suas carências, né? Então, a primeira parte colocou lá, que pode estar carência ou condicionada. Às vezes está carente. Por isso, primeiro começa com o dispersivo, a hora que você vê que a pessoa já está melhorando, já não está com tanta dor, aí você vai tentar fazer concentrado especificamente nesses que ele falou ali, não é em todos. Né? O tronco encefálico deve ser tratado pelas laterais, concentrado no diverso. Porque para pegar aqui, você não vai fazer assim, você não está pegando frontal, você vai pegar aqui nessa região das orelhas aqui, vai localizar o tronco encefálico, que está lá no meio, né? A gente fala aqui, mas ele vai aqui. Meio, né? Bem no meio. Então, em vez de pegar de frente de trás, você pega. Então, inclusive, essa técnica de pegar assim na lateral, acho que eu já comentei aqui, vai estar estudando lá, é uma técnica que a gente ouve, a gente lê bastante coisa, e a gente vai percebendo aquilo que faz sentido. Depois, quando eu estava estudando isso aqui, eu percebi, eu falei, olha, eu estava fazendo uma coisa assim que eu achei que era correta e eu não sabia mais dando o fundamento total, mas eu percebi que o resultado. Pessoas com problemas, que estavam com problemas de nervo, no caso lá do Tiago também, que fica problema na perna, nervo, que é aquele nervo. E aí, estudando a Bárbara Brain, ela coloca uma técnica que ela utilizava para esse tipo de dor, até fibromia, ela falava, e ela usava, aí eu vendo aqui, a gente percebe as coisas com as coisas se ligam. Ela usava exatamente isso, concentrado, aqui assim, nessa introdução. Eu, quando eu relacionei aquilo, eu falei, bom, faz sentido o que ela está falando, porque vem toda a região cerebral, e aqui se junta todo para entrar, o nervo central, tudo desce por ali, né? É aqui que se junta. Depois ir para baixo. Né? Então, o que ela falava? Que ela colocava, que daí ela fazia esse tipo de concentração aqui, ela falava bem perto das orelhas, aqui, colocando aqui, né? E a mentalização era fazendo essas energias chegarem no ponto destruído. E eu fiz essa experiência, eu até comentei aqui que a pessoa estava com problema na perna e eu queria saber se a energia estava fluindo até lá. E eu concentrei aqui e mentalizei essa energia chegando no pé e para levantar o dedão do pé lá. E a pessoa começava a mexer o pé. Entendeu? Aí, opa, está chegando. Mas a minha mentalização era fazer com essa, entrando por ali, no início, para essa energia chegava lá. Aí, quando eu estou ouvindo ele falar isso aqui, eu falei, mas faz bem sentido isso utilizar. Porque ele está falando da fibromialgia, que lógico que está em vários pontos, que é o nervo ali que está fazendo agonia. E aonde você vai conseguir chegar? Por aqui mesmo. Realizar. Tanto é que aí você consegue entrar com a energia. E vai pela medula. E aí a tua mentalização tem que ser essa. Eu mentalizava exatamente isso. É como se essa energia descendo por todo. E eu utilizo até hoje. E fazendo com que flua. Flua, né? exatamente. Porque acaba com os obstáculos. Né? Os obstáculos, faz o reconstruindo. Aí é mentalização mesmo. Chegando até na ponta. E eu tenho utilizado isso, algumas vezes, nas costas da pessoa, nesse sentido assim, também, com essa visualização. Então, vamos ver qual é a proposta de tratamento lá pelo Leão. O Leão é o centro de Forte. Centro espírita lá, a morada nova, como é que é? Do Jacó. Lá em. Espírita, Lá em. Lá de Natal. Parnamirim. Nós estivemos lá também, nós conhecemos lá também. Bem Natal, é? Natal. Não é Natal. Natal é Rio Grande do Norte.
É Rio Grande do Norte, mas é divisa com Natal, né? Como se fosse São José É dos a grande, Pinhais. a grande Natal, né? Nós ficamos no hotel lá em Natal, mas vinha para lá. Não. É ficar na praia, ali, na verdade. Ficar na praia, exatamente. Ficar na praia. Ah, tudo. As ruínas estreitas, assim, meu Deus, uma coisa. É bem primitiva, assim, né? Eu falo com meu filho, já nesse centro aí, ele está morando lá em Natal. Mas lá também tem um lugar bem que os caras me falam, você não vai por aqui, porque é perigoso. Como é o nome do centro? Não? Esse aqui é o Balão Rosa. Leandro. Lá é espírita Alvorada Nova, porque lá eles que construíram, ele e a filha dele, né, construíram e moram lá uns velhinhos, né? Eles dão assistência, né? Assim, não lembro quantos velhinhos lá moram na parte de cima e a parte de baixo é onde é o pico mais. Era como Recife. Recife também é mesmo assim, o grupo de assistência mediúnica. Eles faziam, tem o Zequinho em cima que morava, e eu ainda, não, ao contrário, o Zequinho era embaixo. E eles, o trabalho deles era no andar de cima. Vamos lá, então. Então, qual que é a proposta do tratamento dele? Primeiro, claro, a redação magnética, parte posterior do corpo, lembra que eu falava lá? Né? Expressivas gerais em camadas, né? Aqui, ó, bastante expressivo, concentradas em camadas, treinadas com transversais em camadas, no seguinte ponto. Suprahospital, que vai ser isso aqui, ó, esses dois pontinhos aqui na cabeça. Suprarrenal acima da escápula. Supraespinhal. Vai ter um desenho ali. É acima da escápula. Músculo trapézio, borda superior e ponto médio, intraverais e mente. Glúteos, quadrante superior. Trocânter inferior do glúteo, braços, tríceps e tornozelo. Transversais em parte posterior dos joelhos e plantares. Humeral e básico, conforme a cidade já é explicada ali, né? Transversais em camada no centro vitais dos joelhos e plantares, a gente tem que descer lá embaixo. Corrigir que ainda estiver danificado, alinhamento em camadas. Tato magnético. O tato magnético. Tato magnético, sim, é certo. Fazer o tato magnético, às vezes, depois para corrigir o que está harmonizado. Aí ele falou uma parte, nós falamos um pouquinho antes daquela outra lá, então que só está fechando a proposta dele ali. Na parte anterior do corpo, tato magnético novo, dispersivo, longitudinais gerais, em camadas, concentrado em camadas, seguindo transversais em camadas, na região articular, tronco encefálico. Região auricular, que é aqui do tronco, é isso que a gente falou, né? Do tronco encefálico. Lateral do pescoço para pegar o músculo. Pegar o músculo aqui. Junção da segunda costela, coxim, coxim, joelhos, cotovelos, punhos e mãos. Atender o fígado e extremo, conforme explicado anteriormente. Transversais em camada no centro vital anterior, incluindo o umbilical, joelhos e os plantares. Tato magnético, alimento camada. Perpendiculares em camadas e arco magnetizado. Nossa, decorei isso aí rapidinho. Não, mas aí veja bem. Aí de novo. Primeira vez. Eu só de eu ler isso aqui, eu não sei, vou repetir aqui, mas eu sei exatamente onde tem que trabalhar. Claro, mas você tem uma cancha que você Sim. visualiza. Não, eu digo assim, mas eu estou falando assim, mas a questão de você entender os princípios das coisas. Não. Você entendeu? Aqui as costas, eu concentrado maior aqui. Por exemplo, a gente já fez um esquematizado que é para justamente para o iniciante, né? Pega um caso Se tiver um trabalho desse, vai estudar, vai ser. Você tem noção. Mas eu digo assim, aquilo que eu falei, eu li no livro lá, eu estou lendo aqui. Aí eu chego para atender uma pessoa aqui, vem aqui, vamos lá. Foi quando aconteceu, que eu falei que a pessoa estava com um problema de sonolência, que é muito sono e tal. Aí eu falei, pô, mas aí eu lembrei do tratamento que a pessoa tratava a questão de insônia e esse não tinha sono demais, mas tratava com dispersivos à distância. Eu automaticamente falei, por que eu não vou fazer? Vou pegar o paratécnico e o resultado foi positivo. E nesse mesmo caso aí, eu utilizei esses concentrados naquela região aqui que eu sabia, por causa da perna, que é tudo interligado. Então, você vai guardando. Isso chama-se também, muitas vezes, a gente tem, às vezes, também, que a gente trata muitas pessoas, é o que chama de memória magnética. Né? Você tratou uma pessoa lá atrás,
E deu resultado, parece que quando você vai tratar, parece que você lembra novamente de onde você queria. É o próprio raciocínio, né? Na genética, de uma forma, que nem um médico. Mas, Já está acostumada a... para ela é muito mais fácil, porque ela já tem na cabeça o visual de toda a estrutura. Sim, a anatomia, sim. Anatomia. Então, Essa assim, mas parte daí tá. o resto, e você entende não só a anatomia, como o interrelacionamento de cada órgão em função de cada um. Então, quando você visualiza, você já entendeu o processo. E é isso que facilita. Claro, para a gente que é ignorante da coisa, não sei ela, mas eu, para pelo isso, menos, a gente, Mas o por isso que a magnetismo- gente faz o curso, né? Aí o que Sim. vocês forem ler e não entenderem, perguntem. Né? Não, claro, sem dúvida, não tem problema. Por que nós estamos falando? Por que nós falamos sempre aqui assim? E aconteceu com a gente vai chegar no certo ponto. No começo, você está em dúvida, você vai trabalhar no dispersivo. Você sabe que está no dispersivo, vai trabalhar no dispersivo gerais. E você vai chegar o quê? Você tem que chegar lá no joelho e chegar até lá nos portais da parte do pé. Para mandar a pessoa for deitada, botar o pé lá, e você vai ter que trabalhar lá. Então, você sabe. Agora, tem essas nuances ali, que essas patologias que nós estamos trazendo agora, elas requerem um concentrado, né? Então, a gente está dizendo o porquê do concentrado. Então, aí você vai raciocinando magneticamente. Então, quando é tal caso, precisa do concentrado. Né? Então, devagar, a gente vai entendendo. O ponto é interno, né? E aí, claro, sempre para chegar nessa fase do concentrado, tem que ter a harmonização primeiro. Então, às vezes, quando é uma doença crônica, leva várias sessões até você harmonizar ao ponto de poder começar a fazer o concentrado. Então, Quando é uma criança, por exemplo, quando a gente viu ali autismo ou terror noturno, não é uma coisa tão crônica. Então, você pode já, na segunda, terceira sessão, você já pode aplicar o concentrado. Agora, nesses casos aqui, às vezes demora muito mais para você poder começar a fazer o concentrado. Mas tem aqueles casos ali, né, que a gente viu, que mesmo na primeira sessão, você já pode, em alguns centros, fazer o concentrado. Por isso que cada doença funciona de uma forma, né? É claro que a gente está falando assim, mas quando que é 10, 11 anos, 12 anos trabalhando com magnetismo, você vai pegando essa experiência de usar um pouquinho mais, porque você sabe dominar. Né? E quando nós começamos, a gente era bem fiel na harmonização. Fazia só dispersivo no começo. Mas é um esquema. Se você vai falar ferida, que está com pulso, etc., você sabe, primeiro você vai fazer a limpeza. Né? A limpeza. Você depois aplica um pouco de medicamento, mas na próxima semana você tem que limpar mais ainda. Porque há um certo tempo em que ela ainda reage. Mas quando eu falo dos princípios, então você tem que saber que é o eixo, que é a distância, a posição da mão. Não, eu digo assim, você é mais fácil. Não. Se você sabe esse princípio, você tem que trabalhar no eixo, você trabalha onde está o centro de força, isso tem que saber. Sim. Porque a questão de distância, de longe, perto, transversais, de dentro para fora, isso são princípios. O princípio do concentrado, como funciona. Aí você vai ser fiel naquilo que você já sabe. Então, você vai fazer os dispersivos, não vai ousar. Agora, depois que você está quantos trabalhando, aí você vai trabalhando, você está um jeitinho olhando ali, você já sabe, fala, vou fazer aqui que eu sei. Como, se acontecer alguma coisa, eu não vou fazer nada fora do princípio. Posso só fazer uma pergunta? Quando vocês têm aquelas estatísticas, né, das pessoas que vêm, quando a pessoa vem, vocês perguntam se ela veio sozinha ou se ela foi trazida por alguém, e isso faz parte do processo estatístico ou não? Porque, veja bem, toda pessoa que vem para o tratamento, se ela já vem disposta por ela própria a receber um tratamento, ela já está praticamente quase 50% curada, entre aspas. Não colocamos isso, não. E aí a pessoa que às vezes vem com o filho, com a mãe, com o pai, etc., vem o amigo, não, vai lá que você vai ser bom. Ela vai me atrasar. Essa aí já demora mais tempo. Para ver se vocês têm uma estatística que demora mais tempo. Não temos esse aspecto na nossa estatística. Agora, o que a gente sabe é que realmente a pessoa que vem indicada por outro tem no mínimo 50% de chance de não persistir no tratamento. Porque ela está vindo, sim, só vindo porque eu vou tentar, vou arriscar. Eu acho que a patente de história, eu gosto de contar assim, dessa história, assim, dessa pessoa que a mãe vinha e queria que o filho ia tomar magnetismo. E esse filho veio estar com ele aí, esse 9 anos. Aí ele vinha lá e veio para mim.
E aí eu dava passe, naquele tempo que eu já vi, eu já tenho umas experiências, assim, interessante, aquele que fica com o olho aberto, a mulher que fica com o olho aberto, assim, olhando assim, dando passe, que assustava até você, vibrava em você assim, você querendo fazer ela concentrar e demorar para você fazer ela confiar e concentrar e relaxar. E o cara desse rapaz, eu dava um passe nele, esforçava pra caramba, e também, aí pergunta assim, tinha alguma coisa? Não, não tem nada. Puxa vida. Cara, você sabia que estava trabalhando na harmonização, colocando assim. E eu fui uma, duas vezes, e toda semana estava lá. Aí um dia eu fiquei sabendo que ele vinha ali. Aí eu perguntei para ele, que a minha mãe quer que eu venha. A mãe queria tomar. Falei, tá bom. Aí ele chegou e sentou na coisa lá e falei, hoje eu vou fazer, porque isso não é falta de caridade, é você. Eu falei, eu vou fazer isso faz sentido, porque a gente sabe trabalhar só com harmonização, né? Assim, né? Não abria, sabe quando a pessoa fica travada? Mas fica travada, trava, assim, ela não acredita, ela bota uma barreira, né? Ela quer provar para a mãe dela que não tem nada, que não tem nada. Falei, tá bom. Aí, eu percebo assim, que para lá. Mas não é aqui mesmo, que eu gosto de fazer mesmo aqui. Tá. Joguei energia. Mas joguei energia mesmo, com vontade em cima dele. Aí ele assim, né? Aí ele fez assim no corpo, assim, mexeu tudo assim. Sabe, porque eu não quero jogar energia. Eu não mesmo, pra valer. Porque eu trabalho bastante coisa assim. Fez assim, corpo assim, eu especi. Você sentiu alguma coisa? Hoje eu senti. E crime que pareça, depois daquilo lá, aí as notas dele ficavam sempre uma coisa lá, sabe? Problema lá. Depois daquela lá, mas foi, não deu outra. E daí eu acho não, ele começou, porque daí eu acho que ele precisava sentir alguma coisa mais. Ele precisava acreditar, né? Daí ele achava, besteira fazer isso aí, esse ritual aí, em volta do que é isso que ele passava. Sim. Então, aí quando eu vou mais depois. É que nem o indivíduo, se não tiver uma injeção, ele não acredita. Né? Olha, gente, a gente fala assim, a experiência de falamento de pessoas diferentes, eu falo para você que a gente vê algumas experiências assim, que a gente vai. Essa da pessoa que chegava assim, a minha ficava assim, e tá, eu fazendo ela concentrar. Então, a gente vai aprendendo a fazer algumas técnicas para você fazer a pessoa concentrar. E fui conversando com ela, falando, relaxando, colocando assim, até que ela confiou e aceitou. E eu estava atendendo uma recente aí, uma pessoa que tem um problema sério, ela da Bahia lá, que veio aqui. Essa é terrível também, já adulta, já que ela subia de casa, subiu, foi para o horizonte, voltava, tem problema de fascinação, tudo junto com ela. E eu tinha dado um passo com ela um ano atrás, na outra instituição lá, mais de um ano atrás, na outra instituição lá, e eu tinha melhorado bastante. A irmã dela, que trouxe ela aqui, nossa, melhorou, depois ela voltou para a Bahia, para Cracoa, foi um problema para prolongar. Tinha melhorado muito. Aí foi para a Bahia, para Salvador, aí de Salvador fugiu, foi para. Não, foi para Buenos Aires. Fugiu, foi buscar, fugiu. E de repente, quando saiu de carro, tem um telefone com a irmã dela que está aqui, lá de Buenos Aires, que estava lá em Buenos Aires, perdida na rua lá e falando Deus. Mas ela tinha problema? Claro que tem problema. Sim. Mas aí voltou para cá, e uma pessoa daqui já ligou para a Eliane, já veio aqui, bateu aqui. E quando eu cheguei aqui, eu já percebi. O Oscar, que o médico estava pendente, já ficou tudo. Só de ver do jeito. Aí chegou ali, eu olhei lá assim, eu lembrei na hora assim, assim, problema de você e tal. A senhora já colocou para mim já, né? Direto ali já. Aí ela entrou com o livro do Chico. Só que ela Chiquinho. Essa aí que eu aprendi a técnica de botar o pé lá na mesa, lá, quando é a cadeira, porque daí não levanta, né? Eu já sei disso aí. Eu falei, bom, eu já senti a presença, eu poder incorporar. Mas quem disse? Eu começava a dar paz, ela interferia. E eu começava falando assim, começava aí para tentar levar ela. Ela interferia? Ela interferia, ela falando assim, coisa assim, eu tenho que ir no banheiro. E tal. Eu não vou no banheiro. Aí quando ela voltou, eu falei, tem um jeito de fazer isso. Você vê como é que às vezes a gente fala assim dos filhos. Eu falei para ela assim, como é que é a relação nossa de outra vida. Eu falei, cara, você não sabe fazer oração? Fazer oração. Eu tenho usado esse tipo de técnica, que é tudo. Eu sei sim, eu faço oração. Aí ela começou, eu tentando levar ela para o sonambulismo, levar ela. Ela
aramaico, né? Depois ela falou que era aramaico, falando totalmente diferente. Mas eu senti que a educação boa, essa energia boa. Pô, eu achei bonito, mas isso aqui é o Pai Nosso em aramaico. Eu falei, você não sabe perguntar nação? Aí eu falei, então, né? Ela decorou aí. Mas falava certinho assim, calma, bonita na oração. Sabe? Você vê como é espírito, né? Que deve ter um comprometimento. Aí, eu sei falar assim. Aí falou lá em árabe, não sei o quê, falando Ave Maria, latim, aí eu aproveitando, aí eu fiquei pensando assim, né? Falei, eu sei, vários, né? Você vários. Então, onde que ela aprendeu isso, né? Esse de colocar. E aí, quando ela falando aquilo lá, eu aproveitava para dar um passe, né? Aí eu aproveitei. Aí sabe o que você melhor aqui, pela que voltou outra vez, só que depois ela foi que já ia embora mais não. Aí na outra vez, assim, eu tentei levar ela para o sonambulismo, mas aí ela bloqueava, porque depois que eu descobri isso, mas assim, que às vezes não pode ser muito meio metódico, né? Querer fazer sempre igual, né? Aí eu levo sempre para o jardim, né? Aí, naquele dia que ela chegou no sábado passado, não desse agora o anterior, ela disse, não, mas aqui é frio, porque não sei o quê, frio, eu passo da país, do calor. Aí eu falei, praia. Não é verdade? Nossa, assim, pra você, nossa, assim. Eu falei, pô, cara, então eu passei, relaxa. Passou na fama, não é, eu passei lá. Falei, olha, nós vamos para a praia. Aquela praia lá de Salvador. Nós vamos lá ir, aquela praia isolada. Você está na praia, assim, tá barulho das ondas. Aí eu percebi que ela, entendeu? Ao calor. Você tem que usar a psicologia. Porque ela, só que aí eu talvez ela procurava alguma seriedade, procurava, mas é muito para mim, dela mesmo também, sabe? Dela. Aí ela, não, eu sinto tudo assim, mas tá tudo bem em paz. Não dá problema. Se eu fosse trabalhar mais com ela, se ela desse mais vezes aqui, eu com certeza já tinha pegado a linha. Por isso que eu falei, você pegar uma linha de tratamento de trabalho. Eu já tinha pegado a linha, porque se ela ficasse mais com outra vez aqui agora aqui, eu mais uns 2, 3, 4, eu estava conseguindo fazer ela. Ela já estava pegando confiança já desse tipo. Então, por isso que eu estou falando, você não pode ser. Eu vou ser porque no caso desse é grave, não é de não, poucas é grave. sessões. Não é em poucas sessões que se resolve. Não, né? é grave, é coisa E tem complexa. que- Mas você ajuda, cai no magneticismo, cai essa pessoa para a gente trabalhar por mais que uma proteção. Aí ela teve que ir lá, porque acho que ela dos irmãs dela lá, a filha dela lá, e ela fala. De qualquer forma, não se perdeu isso. Não se perdeu porque tudo. E uma coisa assim que eu achei importante, que quando eu estava fazendo outra vez lá, ela falou assim, não, a tua voz é boa, eu gosto da tua voz, né? Estava falando daquela maneira assim. Entendeu? Porque ela tem confiança na voz da pessoa, na maneira de falar, tem que ser meio hipnótico falando assim. Não, eu gosto da tua voz e tal. Quer dizer, se eu tenho uma oportunidade de trabalhar mais com ela, umas 3, 4 sessões, com certeza eu ia conseguir. Mas com certeza a espiritualidade também deixou que ela não podia receber uma carga muito grande e depois podia dar uma descompensada. Ela talvez ela tivesse necessidade de só receber uma. O obsessor não O deixava. obsessor, cara, tem uma carga de obsessor. O obsessor dela é o teu. Ela, meu não. Não, Eu estou brincando contigo, mas não tô, né? Todos nós temos nossas obsessões, mas não estou. Eu não falei dela, na verdade é o dela. Né? Mas eu acho que nada, quando ela chega aqui, mais uma indução espiritual e trazida para se receber um determinado choque. Né? É como um choque anímico, né, para certos espíritos que só nasce e já desencarna. então, o magnetismo tem essas questões assim, que a gente fala, assim, essas peculiaridades. Então, é difícil você criar assim, uma coisa, você não pode ser muito certinho, né? Você tem que ter certinho, você tem que respeitar o físico. E você tem que usar de acordo com a necessidade do paciente. Chega na tua frente. E vai, se você está entrando numa casa para atender, você está disposto, você tem que estar ali, assim, colocando à disposição para atender o que vem. Eu digo um exemplo assim, às vezes a gente faz uma programação da gente mesmo, hoje eu ia sair, estava programando um pouquinho mais cedo, que não vinha, 10h30, aí chega 2 pessoas aí para atender. Totalmente harmonizado, você percebe, você vai atender. Você percebe a gravidade das coisas, das pessoas, falando, não vou atender. Né? Então, nem que eu passe mais dispersivo, mais rápido, mais pelo atendimento, que a pessoa sai feliz. Né? Isso aí não tem que fazer, entra nessa seara de qualidade,
Tem como. Não, você não pode ser exceção. Se você ficar em dúvida se atender ou não, você pergunta se Jesus fizesse aquilo, o que ele faria. Quer dizer, no meu lugar, ele ia atender. É você que está ali, né? Sim, mas é aquela história. O que Jesus faria? Ele ia atender, então atendeu, né? É que nem a história da Ana Vaga, faz a conta, chegou lá na mão dela, caiu lá, né? A menina com autismo, na primeira chegou. Primeiro caso aconteceu por ali. E aí, ela podia atender, eu vou atender, dizer, olha, aqui nós não trabalhamos com isso e tal, não sei o quê, e aí. E aí que a oportunidade estava ali, né? Eu até brinquei que eu não sei, não era brincadeira, mas eu lembro que eu não foi eu vou colocar. Mas o Divaldo Franco contou que você até uma certa idade, ele foi assessor dele que trabalhava com, que perturbava. Máscara de ferro. Eu acho que sei qual foi dele. Talvez eu acho que fosse. Não, até uma bem avançada, quando ele parece tudo, mas ele perturbava. Veja bem, veja bem. E todos nós temos, com certeza. Não, veja bem, aí a questão é, você vai aceitar que o obsessor pode te comandar você. Aí que é a questão. Agora que nós temos nossos afetos que estão ali fora. Um dia a pessoa chegou perto de mim e disse assim, e se qualquer um chegar aqui, qualquer um que trabalha bem, ele vai falar assim, olha, eu estou vendo um monte de obsessor. Claro! Você acha que eles não estão lá? Agora, tem que ver se eles estão conseguindo alcançar e quantos, e os amigos pessoais estão próximos. Agora, você vai entrar só lá no seu obsessor, a primeira coisa que eles querem é que você acredite nele, que ele pode mandar em você e colocar ele para dominar você. Sim, é que nem esse do Divaldo. Ele não sofria nada diretamente. Ele via, porque ele era médico. Nós não somos médicos, não vemos. Mas que eles estão ali. Quando eu deixar de tentar, tentava, só que ele tinha domínio. Então, Gente, assim acontece conosco. Muitos podem estar tentando. Até alcança um dia, como momento. alguns, inclusive, que nem tem nada pessoal conosco, mas eles têm inveja, como diz no livro dos Espíritos, que a gente está trabalhando bem, está. Estão fazendo bem com uma pessoa ligada a eles, coisas desse tipo.